Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do canal pelo canal Mais Ribeirão, Larga Brasa na TV. O álcool continua subindo, embora em plena safra, o álcool está subindo. Dizem que a safra ele cai. Aí inventam uma porção de desculpas, etc. Mas o importante aqui em Ribeirão Preto é saber que o Ministério Público entrou com ação contra o cartel do álcool, contra as distribuidoras de álcool. Aí que eu quero ver quem é malandro não pode correr. Agora, enquanto isso, vamos gastando um pouco mais de dinheiro. Tanto na gasolina, que tem o álcool anidro, que é o sem imposto, que é vendido a R$1,30 e pouco, e até 29, e depois ele se transforma em R$3. E o álcool hidratado, que é vendido a R$1 e pouquinho, 20 e pouco, e aí passa para R$2 e lá vai fumaça. Bom, fora a água, né? Fora a água. Mas vamos lá às manchetes do programa. Vamos às manchetes. Com a saída de Marcelo Palincas, Lair Luquezzi Júnior vai acumular o comando das secretarias da Casa Civil e de Esportes. Esta foi a primeira mudança do ano no alto escalão do governo. Olha, já há algum tempo que a gente prenunciava que iria haver a saída de Marcelo Palincas. Ele estava, segundo dizem, fazendo um bom trabalho na Secretaria de Esportes e resolveu fazer um curso no exterior. Começou esse negócio de curso depois que ele foi à França para trazer o pessoal para cá e tal, junto com uma comitiva de Ribeirão Preto, e parece que lá ele entabulou negociação para fazer um curso na Europa. E ele é jornalista. Obviamente que quando voltar não lhe vai faltar serviço. Competente jornalista. Quem vai acumular é outro jornalista, Lair Luquezzi Júnior, que vai ocupar a Casa Civil e, concomitantemente, ao mesmo tempo, a Secretaria de Esporte. Falar para o Luquezzi abrir um pouco mais a cava para o povão, né? Para o povo participar ali. Aliás, nós precisaríamos, quando tivermos dinheiro, arrumar um centro esportivo maior. Porque a dimensão da Cava do Bosque, que quando foi, em 1900, a vai bolinha, quando foi feito pelo Condeixa Filho, era grande demais para Ribeirão Preto, foi feito nos Jogos Abertos, se não me engano, de 54. Se não me engano, de 54. E era realmente muito grande. Hoje o estádio é estádio, né? E o complexo esportivo TIM, mas o estádio da Cava do Bosque, o local, o campo e também a quadra é Gavino Virdes. Então, hoje já está pequeno, não dá. Hoje tem lá, quanto? 4, 5 mil lugares, quando muito, e se bem apertado. Então, nós precisaremos pensar em construir um grande centro esportivo. Já houve uma vez um estudo para se construir um centro esportivo de frente à Conai, na Capitão Salomão, que é tudo área do município. Mas depois se esqueceu da ideia. Aqui não existe um pensamento de se levar o esporte para a comunidade e, através do esporte, tirar as crianças da rua. Isso não. Isso não tem. Até hoje, e se tem, não tem dinheiro também. Aliás, a coisa está preta. Outra manchete. A Transerp dará desconto de 50% nos preços das estadias sobre veículos que foram apreendidos há mais de 90 dias. Medida foi tomada a partir de decreto publicado no Diário Oficial do município no dia 31 de julho. Hoje é 1º de agosto. Já está valendo a partir de hoje esta medida. Foi publicada ontem e hoje já está vigorando. Se você tem um veículo
apreendido no pátio da Transerp e ele foi apreendido há mais de 90 dias, você tem condições de retirá-lo pagando uma diária com 50% de desconto. Você precisa ir à Ciretran, arrumar a papelada do seu carro e depois proceder à retirada com 50% off, como se diz aí na linguagem dos shoppings. 50% off. Estão fazendo liquidação de qualquer coisa. Para receber dinheiro, estão fazendo qualquer negócio. Outra manchete. As obras do aeroporto Leite Lopes ainda dependem de análise da Secretaria da Aviação Civil, vinculada à Presidência da República. Licença ambiental, que era entrave na aprovação de obras, foi protocolada junto ao SAC no último dia 23 de julho. Eles estão levando em banho-maria essa história do aeroporto de Ribeirão Preto, aeroporto internacional, etc. Tal. Acontece que em Bauru tem um pronto e acabado esperando autorização. Lá logo, logo sai. Barretos fez um regional, logo, logo sai. E Araraquara está lutando para que tenhamos aí um aeroporto não regional, nacional. Campinas já se gabaritou para as viagens internacionais através de Viracopos. Agora, eles ficam levando, e fica aí uma porção de gente trabalhando contra, daqui a pouco eles vão falar, acabou o aeroporto de Leite Lopes, foi um sonho de uma noite de verão, embora tenha sido no inverno. Então é isso. Vai ser o quê? Vai ser um me engana que eu gosto, gente. O me engana que eu gosto. É isso que estão fazendo com Ribeirão Preto. Agora, o que precisaria, independentemente se é prefeita ou não prefeita, a Darcy Vera ou não a Darcy Vera, todas as forças políticas de Ribeirão Preto deveriam se irmanar e lutar, porque é uma abertura de vários postos de empregos. Já temos aí vários galpões para colocar as mercadorias que irão ser exportadas através do chamado Porto Seco da Receita Federal, da aduana. Chega, gente. Já levaram esse negócio de aeroporto a me encher os picová, pô. Está enchendo o picová. Vai, aeroporto, vai. Governo do Estado, governo federal. Pô, o que é isso? É que é a hora de gritar Shazam e puxar a orelha de quem for necessário. Outra manchete. O reajuste de energia elétrica deverá aumentar 2,6% em 2015. Segundo a Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, o efeito do empréstimo bancário foi menor que o esperado. Para 2016-2017, previsão de reajuste será de 5,5% e 1,4%, respectivamente. Essa é a maior mentira que eu já ouvi na minha vida. Eu li a notícia, mas é a maior mentira que eu li na minha vida, que eu tomei conhecimento, que o povo sabe também, que vai aumentar só 2,6%. Que é isso, gente? Eles estão emprestando dinheiro, bilhões e bilhões, para as empresas, que, aliás, deveriam estar devolvendo o que por 10 anos receberam a maior. Foi feito um cálculo errado pela ANEEL. Errado não, foi errado não. É que o cidadão que trabalha na ANEEL, quando ele sai de lá, vai trabalhar onde? Vai trabalhar com as empresas distribuidoras de energia ou geradoras. Ou vai ficar de pendurado no saco de algum político para receber dinheiro depois. E dar assessoria, entre aspas, e com C, certo? Com C cedilha. Então é isso, gente. Não é possível. Ora, veio me enganar que vai subir só 2,6%, só nesse ano, aqui em Ribeirão Preto, nessa CPFL, aumentaram em 21,65%. Pensa que a gente é bobo, só. O governo federal pensa que a gente é bobo. A ANEEL, a CAEL, a PQP. Outra manchete. O Ministério Público de Ribeirão Preto denunciou o comerciante Matheus José Andrade por duplo homicídio. Ele, que estava sob efeito de álcool e drogas, se envolveu em grave
colisão de carros que matou a avó e neta na Avenida Lusitânia. Imaginem os senhores. Um motorista num carro potente, diz que é empresário, encheu o caco de bebida, encheu pior que gambá e cheirou tudo que ele podia cheirar. Aquele pó branco que não é açúcar e não é cal. Aí ele ficou zureta, montou no carro e puxou 160 por hora na Avenida Lusitânia. Passou numa lombada, o que aconteceu? O carro voou. Voou. Foi pegar quem? Um outro carro que estava com uma avó e uma neta matando-as. E agora fica com aquela história. Oh, foi sem querer. Como sem querer? O cidadão que bebe para dirigir, que cheira cocaína para dirigir, não foi sem querer. Ele já poderia antever o resultado da façanha. O promotor está certo. Denunciou. Quero lá saber o nome dele. Tá? Estrepe-se. Agora, quem pariu o Mateus que o embale? Se bem que é aquela história, quem tem dinheiro, pagou a fiança, vai para casa, certo? E deixa com o advogado. Quem ganha é o advogado. Eu vou entrevistar agora o Marcos Papa, que é vereador e que está aí com uma luta com relação à publicidade nos pontos de ônibus, etc. Ele acha que quem está fazendo a publicidade tem que pagar o ISS e tem que pagar para o município. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Morandini. Obrigado mais uma vez por poder falar com o Ribeirão Preto pelo seu programa. Bom, o que é que você entrou com o promotor e que o promotor já deu o respaldo ao seu questionamento? Muito importante a ação do promotor público Carlos César Barbosa, que tomou conhecimento da nossa denúncia, fruto de uma investigação aqui em Ribeirão Preto, sobre as propagandas em pontos de ônibus. O promotor ficou até assustado, viu, Morandini, em perceber essa questão e instaurou inquérito civil imediatamente. Na segunda-feira teremos uma reunião com ele, creio eu que já para propor uma ação civil pública para investigar essa questão. Para você que está nos assistindo entender, essas propagandas em pontos de ônibus, o contrato de concessão de ônibus da prefeitura com as empresas, ele dita que a prefeitura tem que autorizar expressamente, porque isso tem recursos financeiros milionários que podem entrar numa conta para baratear o preço da tarifa. Isso não está sendo feito. As autoridades confessaram em CPI que não autorizaram as propagandas, mas as propagandas estão aí. Estranhamente, a prefeita Darcy Vera não determinou a retirada imediata dessas propagandas, haja vista que ela, que é o poder municipal, não autorizou. Ela deveria ter feito isso. De onde está vindo essa publicidade? Olha, a empresa que está fazendo isso, que presta o transporte coletivo em Ribeirão, o serviço, é a ProUrbano. A ProUrbano contratou, sem autorização da prefeitura... Mas isso entrou na relação dos serviços a serem prestados pós-licitação? Não entrou. O contrato é claro. É a propaganda em ponto de ônibus, chama-se receita acessória, porque a principal é a bilhetagem. Então vem a receita acessória do que é? Propaganda em ponto de ônibus. O contrato diz, a prefeitura tem que autorizar. As autoridades confessaram que não autorizaram. Se não autorizaram, para onde está indo esse dinheiro? Para o bolso de um particular. E isso está errado. Foi essa a denúncia que eu fiz no Ministério Público. Felizmente o promotor instaurou inquérito civil imediatamente e as investigações agora vão continuar para achar quem é o culpado, para o bolso de quem que está indo esse dinheiro, porque são milhões. Como é que o senhor prova que é uma firma particular que está fazendo esse trabalho, que não é autorizado pela prefeitura? Está provado na CPI que a prefeitura não autorizou. E como é que foi que a CPI comprovou que a prefeitura não autorizou? Intimando as autoridades. A CPI tem o poder de intimar o secretário. CPI, não sei. Não é convidar. Sim. Numa comissão de estudos você convida, numa CPI você intima. As autoridades foram à CPI e confessaram que não autorizaram.
Ora, se não autorizarem as propagandas estão aí, quem é que está ganhando milhões com isso? É o que a investigação vai descobrir para responsabilizar essas autoridades, porque não é possível, é tanta disfarçatez na cara do munícipe que precisa andar de ônibus, que não pode pagar o preço da passagem que está pagando e que tem que ser reduzido. Agora, uma outra coisa. Se o senhor diz que está aí quase 100 milhões de arrecadação e que isso estava num site que, após a sua denúncia, foi retirado. O senhor disse outro dia. E eu pergunto, para se poder colocar essa publicidade, há que se pagar, porque, veja, ela contraria a lei da cidade limpa. E ao contrariar, ou seja, uma válvula de escape, teríamos aí uma série de outras medidas complementares, que é uma válvula de escape. Ninguém pode botar propaganda na rua. Aqui em Ribeirão Preto, pode-se colocar nos pontos de ônibus. Em se colocando no ponto de ônibus, quanto você vai cobrar do cidadão que encontrou a brecha? Mas, para se cobrar, o senhor tem que pagar o ISS, Imposto de Serviço de Qualquer Natureza. O senhor sabe se está sendo cobrado? Morandini, foi até você que me alertou sobre essa questão há alguns meses. Fiz um requerimento na Câmara, dirigido ao secretário da Fazenda, para que nos explique. São empresas bilionárias, nacionais e multinacionais, que estão anunciando nos pontos de ônibus. E eu falei, inclusive, né? Eu falei e provei, viu, Morandini? Porque nós copiamos as páginas da internet nas quais eles colocavam a tabela de preço e a quantidade de face. R$53 mil por mês. 50 mil por mês? É caro, Morandini. Propaganda é caro. É um absurdo. Para você ter uma Eles ideia... preferem colocar lá do que pagar uma televisão, fazer aqui o gerador de emprego local? Você vê o quanto que dá visibilidade em um ponto de ônibus e o quanto poderia estar gerando de receita para a prefeitura baratear o preço da tarifa de ônibus. Esse dinheiro está sumindo. Isso não é possível. Mas será que estão arrecadando o ISS? O senhor perguntou para eles? O secretário da Fazenda está para me responder a esse questionamento. Há quanto tempo? Já temos em torno de 2 meses, mas veio o recesso na Câmara, agora a Câmara retorna do recesso na segunda-feira e eu quero conferir como está essa informação. São empresas bilionárias, o nome está aí para todo mundo ver, é só quem andar pelas ruas de Ribeirão Preto. Aliás, eu peço, se você puder fotografar esses pontos, porque cada fotografia de ponto de ônibus é uma prova que instrui o inquérito civil, que eu quero pedir ao promotor que abra então o contrato. Mas a Câmara tem fotógrafo. Sim. A Câmara tem fotógrafo, só mandar fotografar. Mas, Morandini, esse trabalho ficou rico porque foram 30 pessoas que me ajudaram a fazer. Eu não fiz sozinho. A minha equipe muito eficiente, mas com a ajuda de 30 pessoas. Quer dizer, se o munícipe está vendo essa situação, você que usa, que precisa de ônibus, e puder mandar uma fotografia dessas empresas que estão anunciando, mas esse dinheiro não está indo para os cofres da prefeitura, instrui o inquérito civil que o promotor abriu e, oxalá, a ação civil pública para que não aumente a passagem de ônibus em Ribeirão Preto. Bom, o senhor agora entregou para o promotor público que já indiciou, é isso? Ele já instaurou o inquérito civil. O que eu quero propor para ele na segunda-feira é abrir mesmo uma ação civil pública, porque no meu entendimento, essas autoridades sabem do que está se passando, fecham os olhos propositadamente e não deveriam assim fazer. Deveria determinar imediatamente a retirada dos anúncios, desde o dia que a CPI provou que nenhuma autoridade fez essa concessão, essa autorização, e eles estão abusando da boa-fé do contribuinte, do munícipe em Ribeirão Preto, levando milhões, não se sabe para onde, mas eu espero que essa ação civil pública descubra e puna essas autoridades. Agora eu pergunto para o senhor, se assim estão procedendo, se não existe no contrato autorização da Câmara... Nem da Prefeitura. E nem da Prefeitura, como é que isso é feito à revelia? O termo é esse que você usou, Morandini, a revelia, é uma desfaçatez. A Prefeitura fechar os olhos para essa vergonha. Estão roubando os munícipes de Ribeirão Preto, a cidade de Ribeirão Preto, deixando uma fortuna escapar pelo ralo, não se sabe se intencionalmente ou não. Ou intencionalmente ou desintencionalmente, é uma vergonha, a prefeita precisa olhar isso imediatamente. Já era para ter mandado tirar essas propagandas ou mostrar para onde está indo o dinheiro.
Só um minutinho, Bia, eu convidei também para vir aqui para outro assunto, Sim. porque assume hoje a Secretaria de Esportes o Lair Luquezzi Júnior. E ele, obviamente, tem muita coisa para falar, como vai ficar sob a sua responsabilidade a Secretaria de Esportes, que era, vamos dizer, levada adiante nas suas atividades pelo Marcelo Palincas. Seria bom telefonar lá, viu? Tá vindo? Ah, tá ligando, né? Tá bom. Que eu quero saber o que nós vamos ter. Se não tiver, também, se não vier, a gente tem outra entrevista aqui, certo, com Agnes Alburitel. É uma escritora que falou sobre o livro Santa Cruz das Covas, que é sobre Franca, Ribeirão Preto e Rifaina, de muitos anos atrás, tempo dos coronéis. Mas eu quero perguntar ao senhor, o promotor, ele entrando com uma ação civil pública, resolve alguma coisa? Resolve, Morandini, porque é fácil de entender. Se você tem no contrato, claro, uma cláusula que diz que esse dinheiro da propaganda em ponto de ônibus tem que ir para uma conta, para essa conta diminuir o valor da passagem de ônibus, e isso não é feito, se o promotor conseguir provar, e é o promotor público do direito do consumidor, que essa lesão está sendo feita, nós vamos conseguir não só que a tarifa não aumente, mas que a tarifa abaixe. Nós temos cidades maiores ou do porte de Ribeirão Preto, no caso de Curitiba, uma passagem de ônibus em Curitiba hoje custa R$ 2,70, Morandini, e no fim de semana R$ 1,50, para incentivar a população a fazer uso de ônibus, né? Não bastasse essa política federal, que você falou do caso da energia elétrica, que é uma vergonha, né? O dinheiro já está em 17 bilhões adiantados para as empresas de energia e já está contratado que vai poder aumentar mais que a inflação depois da eleição. Uma vergonha. Não bastasse essa questão, tem a outra política federal que tira dinheiro do investimento em infraestrutura de transporte coletivo, que era o caso da CID, para que se incentive a compra de automóveis. Isso é um absurdo, é um crime contra a mobilidade urbana. Quer dizer, havia um imposto na gasolina, claro, eu quero andar de carro, eu pago um imposto a mais. E esse dinheiro ia para onde? Pela lei. Para subsidiar, para construir, para investir na infraestrutura de transporte coletivo. O governo federal incentiva a compra de carro e retira investimento do transporte coletivo. O que está acontecendo? Nem com incentivo do governo, o pessoal está comprando. E nem assim, porque a recessão na indústria agora, o último número desse trimestre, Morandini, a recessão na indústria brasileira já alcança 2,6% de queda. Isso aí é o que eles dizem, né? Mas aí são números não só do governo, né? Mas a sociedade sente isso. Sertãozinho está virando uma cidade fantasma. E tem jornalista desinformado que fala que isso é defender o usineiro. Meu filho, e o torneiro mecânico que conserta a caldeira? E a transportadora? E o fornecedor de peça? E as oficinas? São milhares de empregos porque existe uma política federal de se incentivar o uso de automóvel e consumo de gasolina. Congelamento do preço da gasolina. Quando que congelamento deu certo no Brasil, Morandini? O povo sabe que isso não dá certo, que é uma enganação. Mas estão fazendo isso, a indústria já está em recessão. Mas se não tem o transporte coletivo adequado, porque em Ribeirão Preto, por exemplo, se você pegar um ônibus, você não sabe quando vai chegar, que horas vai chegar. Verdade. Não há perspectiva. Verdade, colocaram a gente numa arapuca, sucatear o transporte público e nos obrigam a comprar carro. Está ficando ruim para todo mundo. É isso que está acontecendo. E a pé não dá para ir, né? Não dá. Quem mora lá no fim do Quintino e trabalha aqui no centro da cidade, outro trabalha na medicina, outro na Lagoinha, e não tem jeito de voltar para casa. Estamos numa arapuca, nós precisamos reverter urgentemente essa política, que é uma política suicida da mobilidade urbana, estão matando a mobilidade urbana. Precisamos encontrar as alternativas como ciclovias, que temos mostrado que é possível de se fazer isso. Se os carros obedecessem e tivessem respeito ao ciclista. Passei por Santos e Guarujá, agora São Vicente, Morandini. Como é bonito ver os trabalhadores numa ciclovia segregada, protegidos, sem disputar espaço de para-choque com ônibus e caminhão. O trabalhador indo trabalhar com a bicicleta. Quer dizer, é saúde
não polui o meio ambiente, desafoga o trânsito e Ribeirão Preto hoje tem muito menos quilômetros de ciclovia do que outras cidades do mesmo porte. Ô, Bia, Alternativa tem, falta vontade política para fazer. Eu acho que eu tenho um intervalo a fazer, não é isso? Então vamos ao intervalo agora, depois eu volto com o Marcos Papo. Sua cidade é mais, você é muito mais. Sua TV é mais, TV mais, Ribeirão. Mais diversão, mais informação, mais saúde, mais bem-estar, mais interação, mais opinião. Eu quero muito mais, mais TV mais, Ribeirão. O canal 20 agora é TV mais Ribeirão. No canal 20 analógico e 22 digital net. Anuncie 16 2111 2111. Olá, Ribeirão, eu sou o Jackson e venho te lembrar que estamos com 14 promoções. Entre elas, rodízio para casal por R$ 75,00. Você chegando até as 20h30, paga apenas R$ 70,00 o casal. Promoção válida de segunda a sábado. E lembrando também, entregamos o teu sushi em qualquer lugar de Ribeirão e mandamos a máquina de cartão para você. E aqui eu te faço um desafio. Se você encontrar preço menor e com a mesma qualidade, tem que ter a mesma quantidade e com a nossa qualidade, eu devolvo a diferença no caixa para você. Sushi do Jackson, Francisco Junqueira, 1975. E lembro você mais uma vez, nós somos o único Sushi do Jackson, só existe um em Ribeirão Preto. Sejam todos bem-vindos e obrigado, Ribeirão. Este é o Larga Brasa pelo canal Mais. Estou entrevistando o Marcos. Bom, como é que ficou a sua situação partidária? Minha situação partidária ficou tranquila, Morandini. Eu estou sem partido, isso para mim é sereno. Não era o que eu queria continuar no Partido Verde até que eu fosse para a rede. Isso foi até um sinal das outras instâncias do partido, mas aqui em Ribeirão não houve esse entendimento. Paciência, vamos tocando o mandato na Câmara. Eu queria até aproveitar, a pergunta é boa. Às vezes as pessoas me param na rua, e aí, Papa, sem partido, como é que faz? Aliás, o que eles perguntam é outra coisa. Se você vai ser caçado, você não vai, porque prometeram caçá-lo, não é? Então, mas aí foram na imprensa dizer que não iam fazer isso porque sabiam que iriam perder. Essa é a diferença de fofoca de compadre que não vale na justiça. Na justiça é a lei. E a lei me garante o mandato, o munícipe pode ficar tranquilo que eu vou continuar com esse mandato imperativo, né, fiscalizando o executivo, denunciando o que tiver que denunciar com muita coragem, como eu estou fazendo no caso do lixo, que você já me deu tantas oportunidades de explicar. Isso também não resolveu até hoje. Não resolveu, o só que... O PPP não saiu. Não resolveu, só que, com base na representação que fizemos, Morandini, a Justiça parou aquela concorrência fraudulenta que ia ser feita no dia 10 de dezembro. Está tudo parado na Justiça. Uma concorrência de 4 bilhões de reais ia encarecer o serviço da coleta de lixo em Ribeirão Preto sem uma contrapartida de uma prestação de serviço adequada. Então nós paramos aquela concorrência na Justiça e o que eu espero é que a Prefeitura acorde e faça uma licitação decente, que atenda às necessidades de Ribeirão Preto, notadamente na área ambiental. Nós temos uma riqueza no aterro sanitário de gás
que hoje o dinheiro também está indo para o bolso de um particular, Morandini. A coleta seletiva hoje não se coleta 1 quilo de lixo reciclável por parte da prefeitura. É a cooperativa Mãos Dadas que está fazendo um pouco desse trabalho, sofrendo, e graças à ajuda de advogados, a doutora Fabiana da USP, que ajudou a fazer o contrato e pressionar para que a prefeitura pagasse para os cooperados da cooperativa Mãos Dadas o mesmo valor que paga para o concessionário. Mas a prefeitura só consegue separar 50% do lixo que se comprometeu com a cooperativa no contrato. Está errado. Nós também estamos fiscalizando isso. Bom, a questão do lixo não resolveu, mas estão fazendo. Está parado na justiça. Ué, mas estão fazendo o serviço. Está fazendo porque a prefeitura desperdiça o dinheiro do contribuinte, nesse caso também, prorrogando contratos temporários caríssimos. Tivesse feito a lição de casa o ano passado, o ano retrasado, um plano para estudar as necessidades do município na área do lixo da construção civil, hospitalar, domiciliar, reciclado ou não, as galhadas, tivesse feito um amplo levantamento, como está fazendo agora, porque o Ministério das Cidades mandou o dinheiro, não estaria esse atropelo, teria feito o estudo no qual a pessoa que disputa a licitação se basearia e nós teríamos um processo mais bem feito. Tentaram levar a PPP do lixo a toque de caixa, eu não tive outra alternativa, Morandini, a não ser entrar na justiça para parar isso, foi o que fizemos, espero que esse contrato seja cancelado e que esse edital seja cancelado e que um edital que atenda às necessidades de Ribeirão Preto seja colocado para que tenha inclusive igualdade de disputa. Aquele edital que está lá direcionava toda a coleta de lixo para um grande grupo econômico aqui de Ribeirão Preto. Eu quero agradecê-lo, quero dizer que estava convidado para vir aqui hoje o Lucchesi Júnior, mas talvez pelos seus afazeres, agora são 2 secretarias, né? E tinha uma reunião com o pessoal da Secretaria de Esportes agora. Vamos ver se dá para ele vir na segunda-feira. Eu acredito em você ainda, hein, Lucchesi? Tá? Muito obrigado a você. Enquanto isso, eu vou dizer que nós entrevistamos hoje a dona Agnes Alburitel, escritora, mora em Barcelona, na Espanha. Está lançando agora, às 14 horas, em Franca, o livro Santa Cruz das Covas e Outros Contos. Será agora, nesse período, em Franca. E ela nos concedeu uma entrevista dizendo que o seu livro abrange Ribeirão Preto, Batatais, aqui a região toda, onde os trilhos da Mojana passavam, porque não passam mais, infelizmente. Obrigado a você, e eu vou daqui a pouco entrevistar a dona Agnes Alburitel. Uma gracinha, como dizia a Hebe, uma gracinha. Vamos lá à nossa entrevista. Cidade é mais, você é muito mais. Sua TV é mais, TV mais Ribeirão. Mais diversão, mais informação, mais saúde, mais bem-estar, mais interação, mais opinião. Eu quero muito mais, TV mais Ribeirão. O canal 20 agora é TV mais Ribeirão. No canal 20 analógico e 22 digital net. Anuncie 16 2111 2111. Atenção, empresário. Proteja-se. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Registro de marcas, patentes, direitos autorais e assessoria jurídica. Ligue 3941-6015 e agende uma visita. 3941-6015. Munhoz Mendes Consultores Associados, marcas e patentes. Voltamos a apresentar o programa Larga Brasa, entrevistando a escritora Agnes Alburitel. Ela vai lançar um livro hoje, Santa Cruz das Covas e Outros Contos, em Franca. O lançamento será agora mesmo, às 14 horas, em comemoração aos 25 anos de fundação do Arquivo Histórico de Franca. Agnes, boa tarde. Boa tarde.
Bom, você daqui a pouquinho estará lançando em Franca este seu livro, Santa Cruz das Covas, certo? Que você escreveu, contando o outro lado, que não é a versão oficial. E Franca, Ribeirão e a região sempre teve os contos que eram permitidos pelos coronéis. Certo. E não se levava em consideração a voz do povo. E você capta a voz do povo, a essência da história do outro lado. É isso? Exatamente, exatamente. Você mora onde hoje, Agnes? Em Barcelona, na Barcelona, Espanha. na Espanha. E há quanto tempo você está lá? Vivendo 2 anos. 2 anos. E eu pergunto para você, por que Agnes Alburitel? Porque Alburitel é o nome de uma vila de Portugal, onde familiares de meu pai viviam. E depois eles meus avós imigraram para Ribeirão Preto, para a região de Ribeirão Preto. Então, Aí eu conto a história da avó Maria, quando ela chega a Ribeirão. Ribeirão como polo da região. Isso, viveram acho que em Jardinópolis também. Sim. E meu pai nasceu aqui. Sim. Agora, tem uma outra coisa. Aquele tempo onde a ferrovia exercia um papel importantíssimo no desenvolvimento, que ela sucedeu aos carros de boi, não é Certo. verdade? E com maior abrangência, Ribeirão Preto, Franca e adjacências tinham ligações muito grandes, comerciais e mesmo culturais, não é isso? Certo. Inclusive, um trisavô meu, tenente-coronel Manuel Pereira Cassiano, foi um dos grandes colaboradores do trecho de Franca a Rifaina, na construção da ferrovia. Perfeito. Então, ele tinha certos privilégios, não sei o quê, era amigo de Dom Pedro II, era anti-escravagista. Então, uma figura interessante que... Também é abordado no livro. Isso. Bom, a nossa região teve uma importante participação em, pelo menos, tentar influir na abolição da escravatura. Ribeirão Preto, um ano antes, no 7 de agosto, aboliu a escravatura legalmente através de um decreto da Câmara Municipal. Aqui, é claro, a população se postou contrariamente à escravatura. Em 1887, 7 de agosto, aboliu. E aí abriu perspectiva para que os estrangeiros viessem para cá, trazendo, inclusive, toda a cultura e a sapiência que já eram empregados lá na Europa e em outros países. Não é isso? Certo. E o meu trisavô, Sim. o tenente-coronel, ele era anti-escravagista e conta-se que quando passavam os escravos tocados como gado de Minas, atravessavam o Rio Grande, entravam nas terras dele, que ele tinha muitas terras, ele mandava soltar esses escravos e que não saíssem das terras dele. Inclusive havia em Rifaina um cemitério de um quilombo nas terras dele. Que esse cemitério agora já não tem mais vestígio. Não tem mais. Não tem vestígio. Não. Mas em Pedregulho também tinha. Tinha também? Tinha também. E eu pergunto, esse lançamento hoje é feito em comemoração à fundação do Arquivo Histórico de Franca, 25 anos. E eles preservam essa cultura da sua história, o seu passado, né? E, inclusive, tem uma pasta nesse arquivo que se chama Família Alburitel, que meu pai teve também um colégio em Franca, Ateneu Francano, pertenceu a ele, e tenho várias coisas da época. E a senhora viveu na nossa região até quando? Até os 10, 11 anos. Depois foi para onde? Depois nós fomos para Campinas. Campinas. E nesse livro tem um conto que fala, é um conto real, apenas os nomes foram trocados, sobre a saga de uma família japonesa que viveu em Bonfim Paulista. Então, esse conto aqui chama Akira, que eu já escrevi já há algum tempo, e narra a vida de uma família cuja personagem, que na época era uma criança, é amiga minha até hoje, já tem 75 anos. E ela aparece em 3 contos, foi amiga da vida toda.
E aqui hoje nós temos aqui, vamos dizer, um núcleo do governo imperial japonês que fica em Mombuca, né? E da Japan Migration Corporation, para onde vieram muitas famílias do Japão logo pós-guerra, né? E antes e depois. Porque eles já haviam pré-determinados os locais onde eles deveriam ir. Isso. E minha avó veio para cá, nessa região, a minha avó portuguesa. Portuguesa. É. E aí a abolição da escravatura ensejou tudo isso, né? Que o pessoal viesse. Certo. Bom, a senhora tem lembrança daqueles tempos de antanho, como diz o seu Portugal? A senhora tem lembranças? Aqui está cheia. Está cheia cheio delas. É. Deixa eu mostrar esse livro da dona Agnes Alburitel. Aqui. Esse é o livro que ela escreveu e deverá ser lançado em Franca agora mesmo, 14 horas, comemoração. E essa foto é a casa, que não existe há muito tempo, onde nós vivíamos e onde nasceu uma das minhas irmãs. Que beleza. Ô Agnes, Sim. Hoje você mora no exterior. Você sente saudade do Brasil? Muita. Muita. Principalmente do ar, da natureza, da paisagem. Isso é muito Mas lá é muito bonito, lá é Mas algo maravilhoso. lá tem Você o mora do outro lado lado. do Mediterrâneo. Isso. Você Então, sai do metrô e anda na praia, quer Exatamente. dizer, direto. Vou caminhando para a praia. Claro. Acontece que eu amo a Espanha há muito tempo. Sim. Meu marido é espanhol e tenho 2 filhos espanhóis. Então, lá tem outra beleza, sobre a qual eu já comecei a escrever também. O lado da Espanha, a parte da Espanha. Lado de Barcelona. que Minhas fica ali. caminhadas por Barcelona e depois o resto da Espanha. A Espanha é um museu. Claro. A Espanha é um museu, muitos séculos de história, né? Do E o centro- Brasil é novo, No centro né? de Barcelona, ali na catedral, perto da prefeitura, era onde, na época da Revolução, né, do Franco, eles matavam, metralhavam ou fuzilavam as portas da catedral, tem as marcas de balas. Essa E ali do parte- lado tem um conde que colocou o crânio dele, não é isso? Certo. E Barcelona pertenceu, em certa época, pertencia à França, depois voltava a pertencer à Espanha. Daí a outra língua ali, A outra o língua, catalão, o catalão. que mistura um pouco de francês, um pouco de português e outro pouco de Exatamente. espanhol. Exatamente, é isso mesmo. E de inglês também tem alguma Sim, coisa. é. Porque o inglês tem 75% do inglês provém do latim. Então isso Embora seja uma língua anglo-saxônica. exatamente, que era a língua culta Sim. na Inglaterra, naqueles países, da época que um rei da Normandia se mudou para a França, para a Inglaterra, porque ele assumiu o governo, ele herdou a coroa inglesa. Então, ele levou para lá toda a cultura, os nobres, os professores, etc., para a Inglaterra, daí a influência da língua. E Barcelona tem muito de cultura, né? Muito. Respira cultura para todo lado, os grandes artistas que ela teve, e outros Inclusive, artistas menores. tivemos lá um arquiteto maravilhoso, né? O Gaudí. Gaudí. E tem outros também, né? Mas o principal é o Gaudí, Que ele era 50 anos à frente dele ou mais, né? ou mais. E ele teve a sorte que ele teve um mecenas Sim. que o patrocinava. Então, ele não teve filhos nem família, então ele se dedicou totalmente ao que ele gostava, que isso é muito importante. E a senhora escreveu esse livro lá em Barcelona? Eu terminei em Barcelona, Sim. mas eu já vinha anotando coisas há vários anos. Então, aí eu ia anotando, sem pressa, trabalhando cada coisa, e agregando, até que um dia chegou. Não, tá? E o livro é uma história que envolve Ribeirão Preto, Franca, Bonfim Paulista e adjacências. Até Rifaina. Rifaina não tinha represa naquele tempo. Não, e tem mais. Tem mais alguns contos, porque eu ia
Durante muitos anos eu frequentei a Serra da Mantiqueira. Sim. Então tem muitos contos que são daí. Muitos não, tem acho que 4 que são dessa região, no final. Agnes Aburitel, Ah. qual foi sua função, além de dona de casa, na sua existência, na sua vida? Eu fui administradora de empresas, trabalhei com comércio exterior também, fui tradutora na ALAUC, que era uma organização, a primeira que existiu na América Latina com relação a comércio. Então, eu trabalhei lá no Uruguai, Montevidéu, e eu trabalhei como tradutora. Já o castelhano, já aprendi muito lá isso. Da família. Então, e o inglês ou o francês? O inglês. O meu pai nos ensinava inglês desde os 5 anos, desde que aprendi. Mas o francês era a língua culta da época. E ele era professor de francês também. E só aprendeu francês? Eu aprendi bastante, mas eu não me dediquei mais porque eu tinha que trabalhar e o inglês me dava mais trabalho do que o francês. Hoje é assim também? Hoje não. Hoje é só português. Eu tento me aprofundar cada vez mais. Bom, eu quero mais alguma coisa que você gostaria de falar desse seu livro, desta sua vivência em Ribeirão Preto, destas suas amizades de outras épocas e hoje do lançamento em Franca, que resolveu também, em homenageando lá a fundação do Arquivo Histórico de Franca, homenageando-a como escritora. E a sua família, né? Certo, e aqui, família, aqui em Ribeirão, eu tenho o João Roberto Pereira, como que chama a revista que ele escreve? Você conhece o João Roberto Pereira? Sim. Ele é meu primo. Sim. E tem o Sérgio Pereira da Silva também, que eu não consegui localizar aqui em Ribeirão, que é também meu primo. Infelizmente, eu não consegui localizar. E, bom, tive mais familiares aqui. Pedrinho Miranda, um pianista antigo Pedro daqui. Miranda, era primo da minha mãe. morava na rua Amador Bueno, esquina com de frente ao segundo grupo escolar. Eu não me lembro que era. E era grande cultura e tudo mais. Ele era primo da minha mãe, o Pedrinho Miranda. E não me lembro. Ah, tem mais. O Omir Guimarães é meu primo. O Omir? O Omir Guimarães. Que era da televisão, né? Isso. Omir Guimarães. É meu primo. E, bom, que me lembro agora de momentos são esses. Parabéns pelo seu livro. Obrigada. Cumprimentos à Franca por trazê-la aqui de Barcelona para esta homenagem, não é? E a gente tem contato com alguém que exala a cultura. Isso é muito importante. Obrigada. Naquele tempo, você tinha que ser culto para poder sobreviver, a mulher principalmente, no trabalho. Não é? E para fazer para escrever ou qualquer outra atividade, a pessoa tem que se dedicar muito. Então tem que fazer uma coisa que gosta, e eu gosto disso. Além disso, eu sou pintora, fotógrafa, fiz outras coisas. O que a senhora não é? Ah, muita coisa, muita coisa. Muita coisa, não dá tempo. A vida é muito curta. Agnes Aburitel mora em Barcelona, na Espanha. Vivenciou Ribeirão Preto nos tempos de outrora. Escreveu um livro integrando a região e hoje vai ser homenageada. O lançamento do livro Santa Cruz das Covas, em Franca, agora mesmo, 14 horas. Certo. Obrigado, Agnes. De nada. Obrigado, você, telespectador. Até segunda-feira.